Salve, salve, gente linda! Eu, Dea Martinez, aqui para falar dessa alunação, né? Essa lua nova que vai acontecer no dia 10 de junho em Gêmeos. E esse chamado mesmo, né? De buscar em nós uma nova narrativa e que, de certa forma, se une ao eclipse para que novos livros, novos pontos de vista, sejam colocados no nosso caminho, para quem sabe a gente poder redirecionar uma forma de pensar, de se comunicar mais saudável, né? Vou compartilhar, então, o mapa do dia 10 de junho, né? Essa lua nova aqui em São Paulo vai acontecer às 7h52, né? O que a gente tem, então, como uma proposta do céu, eu sempre gosto de trazer que todos os movimentos, por mais desafiadores que eles se desenhem, são propostas, né? Da gente realmente levar isso para uma oitava maior, para um processo criativo, onde mais do que nos paralisar, nos movimentar, né? E claro que alguns desafios vão exigir um pouco mais, né, de nós e de um coletivo, né? Então, a gente tem aqui oposições e quadraturas durante essa lunação, né, essa lua nova, que são bem desafiadores, mas nada do que a gente já não conheça, de certa forma. Na lua nova, então, que vai acontecer no dia 10 junto com o eclipse, o que a gente tem, então, aos 19 graus e 47, uma lua que vem, de certa forma, fazer uma pergunta. Acontece que a forma como essa pergunta chega, porque Gêmeos é extremamente curioso, né? Gêmeos quer tecer a vida através da comunicação, da interação, né? Ele que é um mensageiro, né? Que nos movimenta e que faz, de certa forma, uma crise, que nos leva a esse plano mental, esse processo mental, onde o verbo se faz e que por ali eu consigo voltar para algo, solicitar algo que é importante para mim, né? De certa forma, quando a gente também olha para a mitologia, a gente olha, né, vai reverenciar aí, né, os gêmeos, Castor e Pólux, a gente vai ver que um sendo imortal e o outro mortal, em Gêmeos, a gente sempre, de alguma forma, acessa um campo de dualidade, um campo em que algo me falta e que é igual. E é uma crise, e de certa forma é lidar com o que é diferente de mim mesmo, né? Essa parte. Existem inúmeras formas de acessar aí Gêmeos, e principalmente porque aqui Mercúrio, que é o planeta, né, regente de Gêmeos, ele está retrógrado, né? Ele começou a sua retrogradação no dia 31 de junho, e, de certa forma, eu até estava fazendo aqui, né, uma retrospectiva. Ele, até chegar nessa fase do dia 30 de junho, ele caminhou, né, por a sua fase escura, né, como se ele estivesse caminhando pela fase mortal desses gêmeos, né, essa sombra e desse processo de recapitulação que Mercúrio vem fazendo. E, de fato, o chamado dessa lunação é isso, é nos colocar para uma reflexão, né, de opiniões, de como a gente vem tecendo as nossas informações, de como elas estão sendo repassadas, de como a gente tem se mobilizado, né, por tudo que, não só dentro, inclusive dos trâmites comerciais, veja bem, né, de tudo que a gente vem trocando com o outro como informação, mas o que eu tenho recebido também, né, o quanto isso faz sentido, é coerente, o quanto isso se ajusta a uma nova realidade.
né? Então, assim, existe um impulso, um chamado que foi trazido, né, na lua nova de Áries, e não só, né? Acho que com a grande conjunção que aconteceu, né, no final de 2019, a gente já teve aí uma paralisação nos levando, opa, vamos ver se é por aí mesmo que a humanidade tem que seguir, né? Se os sistemas, as formas como a gente vem se organizando e edificando e apoiando, né? Segurando, é coerente. E, de fato, esse ano, que é a marca de 2021, é essa quadratura de Saturno com Urano, e que inclusive eu tenho um vídeo falando sobre isso. Essa quadratura, ela vem justamente pedir, basicamente, atualização. O que você carrega do velho leva para o novo, o como você quer estabelecer novas estruturas, você quer renovar, você quer fazer parte do que é original na Terra, né? E do que, claro, a duras penas, né? A humanidade está lidando com isso, com essa crise de resistências, justamente para ver, né? Até onde a gente acaba sustentando, né? Esses sistemas para evitar, né? Esse novo. Claro que agora, nessa lua nova, a gente já está com o que seria a segunda quadratura do ano. Em dezembro a gente vai ter outra, né? Bem no finalzinho de dezembro. Só que aqui é um chamado de ajustes. É agora. Essa alunação é o momento de, reflete. O que você está fazendo? Por onde você tem se movimentado? O que você tem aplicado, trocado, comunicado? Faz sentido para onde você quer ir, né? Qual é a qualidade, inclusive, porque aqui é uma reflexão, né? Do que é velho, do que é novo, e será que a gente tem que romper com tudo? Será que a gente não pode fazer aí uma reforma, uma reconsideração? Porque Mercúrio retrógrado, de alguma forma, nos leva para esse movimento, né? Se a gente for ver, né, fazer um desenho, uma representação, né? Aqui está o Sol, aqui vai estar Mercúrio, certo? Então, Mercúrio está aqui. Aí a gente tem a Lua, porque afinal de contas a gente tem uma Lua nova, e a Terra, certo? Nesse alinhamento, a Lua, esse é o retrato clássico do que está acontecendo nesse gráfico. Esse Mercúrio, ele está sendo também eclipsado, ele também está sendo, de alguma forma, recebendo essa informação de, opa, dá um reset, daí vamos mudar essa forma de processar as coisas, né? Mentalmente. Vamos mudar esse mindset. Por onde você tem se apoiado dentro de uma estrutura, forma, pensamento, para condicionar a tua vida, para movimentar e justificar suas atitudes, por quais são as suas pautas, né? Quais são suas fontes, por onde é que você tem se nutrido de informação para, de fato, movimentar esse novo, né? Atualizar essa condição que você se encontra hoje. Então, esse Mercúrio retrógrado, ele não só está fazendo um grande favor aqui para a gente, o que seria um terror, eu diria que é um presente, porque, claro, quando o Mercúrio sai, ele entra na retrogradação, é como se ele fosse para um movimento que ele está fora de uma órbita, de um fluxo contínuo, que parece errante. Ele chega a esse lugar para muitas pessoas, como se tudo desse errado, porque, claro, ele não está linear, ele oscila, ele volta, ele repensa. Isso, dentro de uma condição literal da qual a gente vem, né, se alicerçando, né, a vida tudo tem um horário, tudo muito, né, colocado, organizado, enfim, com metas, com objetivos, nenhum imprevisto pode acontecer, enfim, esse tem sido, né, assim, o chamado dos últimos tempos.
a flexibilização, né? Inclusive, essa capacidade de Gêmeos, inclusive, de nos ensinar sobre as possibilidades, a dualidade, o enxergar as coisas dentro da sua multiplicidade, né? Dessas variantes, e que, claro, pode nos levar a esse impasse, né? Quase como, é esta a verdade ou é aquela a verdade? E é esse o momento, porque Mercúrio retrogradando, ele vai dar uma pausa para que a gente ganhe um campo de reflexão. E o que nos motiva a isso, o mais interessante, é essa quadratura de Saturno com Urano em Touro e Saturno em Aquário, que também está retrógrado, ou seja, é mais do que um favor que vamos deixar essas estruturas ruírem, mas vamos apontar para isso, vamos olhar isso com mais cuidado, vamos dar um tempo para ver o que tem que ser reformado, né? A gente não precisa sair, escancarar e desqualificar absolutamente tudo o que foi feito, né, por nós. Existem coisas maravilhosas que nos trouxeram até aqui, mas, de certa forma, Saturno vem falar sobre essa consciência de grupo, né, de como nós nos organizamos e nos edificamos dentro de uma massa, né, de um tecido social, de um sistema. E esse Urano em Touro, basicamente, vem falar sobre questionar de alguma forma, né? Como é que a gente vem se capacitando e produzindo e adquirindo prazeres, enfim, né? Esse lugar do alimento, de valores, inclusive, né? Como a humanidade, quais são os valores humanos aqui? E daqui, se a gente for abrir valores humanos como uma pauta, mais um vídeo, porque muito a gente pode refletir a respeito disso, né? Uma das coisas também que estão, claro, já não só dessa alunação, mas que está vindo, é essa oposição de Marte com Plutão, que, de certa forma, ele é extremamente incisivo, ele tende a mostrar, revelar o que está ali, sabe? As emoções represadas, né? Marte, que está aí em Câncer, nesses últimos graus, não é à toa que ele está aí, né? Está mostrando, ele está, digamos que, dentro da alquimia, né? Quando a gente vai para um pensamento alquímico, existem 3 elementos, né? Além dos 7 processos alquímicos, né? Para se chegar ao ouro, né? Mas Jung trabalha muito isso dentro da análise, né, junguiana, mas é como se a gente se visse, né, como uma árvore, né? Então, e mesmo os nativos, enfim, muitas tradições carregam essa sabedoria. A raiz é como se fosse, digamos assim, um enxofre. O caule é como se fosse, né, o sal. E a copa seria o mercúrio, né? Então, a gente tem as nossas bases, as nossas raízes, né? Esse enxofre sendo, de alguma forma, acessado por esse Plutão, porque Plutão tem essa capacidade de revelar o oculto, o que ninguém vê, revelar quais são as nossas frustrações, as nossas mágoas, os nossos ressentimentos, porque Marte em Câncer, ele está ressentido, ele coloca toda a sua agressividade assim adentro, né? E que se a gente for fazer uma leitura, vamos lá, social, é o povo ressentido e que, de certa forma, há uma cólera, uma violência, uma agressividade pode surgir a partir dessa oposição, à medida que se expõe, né? Se põe o dedo na ferida e dói. E a criança, né? Marte tem algo que é muito espontâneo. E mesmo que, estando em Câncer, que tudo vai para dentro, Plutão vai considerar, vai dar um jeito de
mostrar isso para todos nós. Então, todo mundo, de alguma forma, está recebendo essa mensagem de algo lhe dói, né? Então, e aí, se a gente for continuar aqui dentro dessa leitura sobre a árvore, né, essa analogia, o sal, né, seria esse processo das emoções, né? Eu consideraria câncer, que inclusive é o ascendente dessa alunação, né? Então, como é que a gente está temperando? A gente está guardando demais essas emoções? Como é que elas estão represadas? Essas emoções, enquanto um elemento, né? Se a gente fazer analogia com a água, essas águas, elas estão escuras, elas estão paradas, a gente tem sentido que as mágoas, os ressentimentos têm pautado as nossas formas de reagir, né? As nossas decisões, enfim, o quanto isso está, em que qualidade ela se encontra em cada um de nós, né? E querendo ou não, que câncer faz uma reverência ao passado, né? Ao que é matricial, né? E raiz. Então, de fato, essa raiz e as emoções, né? O que vem de certa forma, nos vinculando às dores, aos ressentimentos das raízes, né? O quanto elas estão apodrecidas, o quanto a gente ainda se mantém, se sustenta em raízes que já não nos nutrem mais, né? Não dão solidez, não dão estrutura, não conseguem nos manter enquanto sociedade, enquanto, né, consciência humana, no que seria, né, nesse processo mercurial, né, que está muito claro, aliado aos planos das ideias, dessas fontes, né, do que é maior, do que dessa evolução, das ideias que nos motivam, né, de certa forma, nos levam para essa perspectiva. E que, claro, se a gente não está muito preso a essa realidade de raiz e tronco, como é que a gente acessa o melhor dessa copa, né? Que está ali para receber os fluxos de consciência solar, né? Enfim, como se nós fôssemos uma árvore. Então, como é que a gente vai conseguir acessar novos pontos de vista se ainda nos vemos presos por realidades de um passado, de padrões de um passado? Então, para mim, essa é a grande chamada dessa alunação. E fora que, se a gente também for fazer trazer uma outra analogia, né, a gente tem, que é a grande questão, inclusive, também dessa lua nova, eclipsada, essa quadratura com Netuno, que, de certa forma, óbvio, vai nos abrir a campos de ilusão, vão os fantasmas, né? Esse lugar onde a gente pode, inclusive, se colocar como vítima, onde a gente alimenta, né, o campo imaginativo, escapista, onde a realidade ela não se mostra como ela de fato é. Enfim, a gente tem que estar muito atento para manter essa coerência, né, de o que eu falo é o que eu faço e aquilo que eu faço é coerente com o que eu sinto. E fazer esse alinhamento, e que disso, obviamente, vai ser preciso muita, muita presença. Essa alunação, né, e, sobretudo, ao longo, né, desse ciclo, é importante saber que a gente não vai ter nada de um elemento pulsante em fogo, nada que ligue, né? Nada que inspire, que nos mova. Então, talvez a gente sinta determinadas situações nos prendendo, nos aprisionando, nos colocando de frente para realidades, para, de fato, repensar e falar, é isso mesmo que você quer? Essa lua nova, por sinal, ela, nessa quadratura com Netuno, que também, né, nos leva a essas percepções mais distorcidas dentro de um campo, né, de ilusão, de sonho, fantasias, né, como um querer, né, de um devir, de algo que ainda eu sinto, mas não vejo.
está muito associado, né, a essas qualidades também de gêmeos, no sentido de querer, parece que é um feeling, entende? Uma ideia de algo que eu sinto que pode dar certo, né? E que, claro, eu preciso desse campo de imaginação, eu preciso me perder um pouco, né, na floresta para entrar em contato com o que é místico, com o que é, enfim, às vezes invisível aos olhos, né, de quem conta uma história, enfim. Dentro da qualidade dessa alunação, o que a gente tem é uma proporção de terra muito pequena, né? E aí a gente também tem uma proporção enorme de ar, né? A gente não tem fogo suficiente para nos motivar, para nos encorajar, para nos fazer tomar uma atitude assim à frente, né? Então, eu considero que esse é o momento de recapitular, de reconsiderar, entrar num processo de reflexão profundo justamente nesse momento em que a gente tem essa quadratura de Urano com Saturno que solicita isso da gente, né? A gente vai ter uma lua cheia de Gêmeos lá para, deixa eu ver se é essa daqui, acho que eu nem coloquei aqui, mas ela vai acontecer, se não me engano, dia 19 de dezembro de 2021, né? Então, a gente tem ainda todo esse tempo, né, que vão ser 6 meses, para, de certa forma, receber as informações concretas ou talvez mais elaboradas, né, que façam mais sentido para todos nós lá no final do ano, né? Então, essa aqui é uma analogia, inclusive, que eu gosto de trazer muito, né? Que é esse vai e vem, né? Então, assim, a gente teve um eclipse agora, né? Lunar, a gente está nessa temporada de eclipses e que pegou um eixo de Sagitário, 5 graus de Sagitário, muitos, né? Sentiram essa mobilização do passado assim à frente e que agora em Gêmeos é quase como um empurrão para uma nova perspectiva, de toma consciência de coisas que você tem que olhar, você tem que refletir sobre isso. Aqui, de certa forma, eu tenho a sensação de que a gente tem, então, lá para dezembro, uma possibilidade de acesso dessa elaboração, e depois mais 6 meses, e mais outros 6 meses, que vai dar um tempo, de 18, 19 meses, ainda a possibilidade de ter algo mais concreto com relação a essa lua nova eclipsada, tá bom? Aqui a gente tem, então, uma qualidade incrível de purificação, de cura, de ressignificações, de entrar em contato com o que nos prende e que nos nutre, né? São essas águas tóxicas, são sapos presos, enfim, né? Aquilo que intoxica, inclusive, o nosso fígado, né? Que faz a gente perder a visão, né? Essa perspectiva do futuro, do que nos leva a um propósito, por sinal, né? Do que nos cega de raiva. Então, é um grande presente essa lua nova, apesar da sociedade, de modo geral, que ainda responde dentro de uma órbita linear, querendo que as coisas sejam como antes, sintam o impacto desse eclipse, né? Sintam o chamado para acessar essas novas formas de se comunicar, né? Essas narrativas, essa forma de pensar, né? De criar, de certa forma, estratégias, né? Querendo ou não, para edificar esse novo, né, que chega de um Saturno, o velho. Então, eu deixo vocês por aqui. Aproveitem para dar uma olhada no vídeo sobre a quadratura de Urano e Saturno, que lá eu falo bastante sobre esse processo de atualização. Tchau, tchau!